Olá, tudo bem? Eu sou o Zeca Berbes, sou técnico em segurança do trabalho e advogado trabalhista, especialista em direito do trabalho, direito previdenciário e direito prevencionista. O nosso assunto de hoje é o PPRA, o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Estou com essa série de PPRA, 50 perguntas e 50 respostas. E hoje eu te trago mais uma pergunta com mais uma resposta. Mas antes de irmos à pergunta e à resposta, quero te convidar para você se inscrever no canal. Vai aí embaixo, clica lá no inscrever-se e você receberá, sempre que for feito um novo vídeo, automaticamente você terá à sua disposição, ok? Vai aqui embaixo e se inscreve no canal. E a pergunta de hoje é a seguinte: a pergunta de hoje é a seguinte: gostaria de saber se, quando a empresa autoriza a realização das avaliações quantitativas referente aos riscos do PPRA, após o vencimento do documento, um mês ou mais, podemos elaborar aditivo à parte contendo as funções e seus GHS, grupos homogêneos de exposição, com suas respectivas medições? A minha resposta é a seguinte: você pode sim, com certeza, fazer essas avaliações quantitativas um mês ou mais depois daquela data que você estabeleceu no cronograma, né? Mas para entendermos melhor o assunto, vamos ver como é que isso pode ser resolvido conhecendo o assunto, não é mesmo? Vamos lá? O item 9.3.1 da NR9 diz que o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas: a antecipação e o reconhecimento dos riscos. Na prática, o que nós mais vemos, mais fazemos e assistimos é a fase do reconhecimento dos riscos, não é? Quando você faz aquela avaliação inicial, uma avaliação qualitativa nos ambientes de trabalho, para definir quais os riscos você observou ali a existência. E essa observação, inicialmente, é qualitativa. Aí depois, no item B, o estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle daqueles riscos observados. E no item C, esclarece que a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. Então, aqueles riscos que você reconheceu, que você viu, que você observou lá na fase inicial, agora aqui, conforme estabelece a letra C, aqueles riscos devem passar por uma avaliação, tá certo? Vamos em frente. E depois, a implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. Ao final, o monitoramento da exposição aos riscos e o registro e divulgação dos dados. Então, essas são as fases, as etapas do PPRA, não é? O item 9.3.4 estabelece, obriga as empresas que a avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados lá naquela etapa de reconhecimento, né? Então, você observou qualitativamente, percebeu que havia o ruído. Então, agora você fez a avaliação e nessa avaliação
você ou vai constatar a sua inexistência, ou seja, o risco inexistente, em razão de que esse ruído pode estar abaixo do limite de tolerância e abaixo do limite de ação, né? Então, você comprovou a inexistência. Ou, ao contrário, você demonstrou, você reconheceu a existência do risco. E dimensionar essa exposição dos trabalhadores. Subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Então, são essas avaliações fase de após a fase de reconhecimento que vão te dar ferramentas, vão te dar números para você fazer as medidas de controle. E agora, podemos fazer uma programação para a realização dessas quantificações, dessas dosimetrias? Sim, claro que podemos. Podemos fazer, sim, um programa de como vamos realizar essas quantificações. Como e quando fazemos essa programação? Essa programação você faz após o estabelecimento das prioridades. Esse assunto do estabelecimento das prioridades, do monitoramento, do controle, é um capítulo à parte no nosso curso online de PPRA e também nos cursos presenciais. Nessa parte do estabelecimento das prioridades, você vai analisar todos os riscos existentes e fazer uma avaliação de qual o risco deverá ser monitorado antecipadamente, qual o risco que merece mais atenção dentro da sua gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, após a análise das prioridades, você faz a programação dessas suas quantificações, das suas dosimetrias, das avaliações. E você faz isso no cronograma das ações do PPRA. Então, o cronograma das ações é aquela última parte do documento do PPRA, onde você estabeleceu ali, dentro de um ano, dentro de um tempo, quais são as atividades que você vai praticar no seu programa de prevenção. Essas atividades, elas podem ser tanto nos aspectos de quantificações, como em outras medidas de controle que você, dentro da tua estratégia, vai adotar para fazer o monitoramento e o controle desses riscos ambientais. E o passivo trabalhista? O que é o passivo trabalhista? E se fizermos a programação no cronograma e não for realizado, o que pode acontecer? Exatamente isso que é o passivo trabalhista. Todos os atos que você programou lá no cronograma de ação, dentro de um determinado tempo, passa a ser um passivo trabalhista, ou seja, a empresa tem a obrigação de realizar aquilo que foi programado. Então, daí a responsabilidade do gestor do PPRA dentro daquilo que ele coloca lá no cronograma de ações. Então, se você registrou no seu cronograma de ações, você fazer uma quantificação de um determinado agente químico, você vai ter que realizar naquela data, naquele tempo que você programou. Se você programou fazer a dosimetria de ruído lá no setor X, no mês Y, você vai ter que fazer essa dosimetria. Se você não fizer, isso pode trazer um problema de passivo trabalhista para a empresa. E a empresa poderá ser autuada, multada? Sim, no caso se o auditor fiscal ele chega na empresa, pede o teu PPRA, ele analisa o cronograma e verifica que você não cumpriu com aquilo que foi programado lá no programa, ou melhor, no cronograma de ação, o auditor fiscal vai autuar a empresa, vai multar a empresa aqui, ó, de acordo com
lá o ANR 28, a tabela, o item 9.3.4, que é o que trata das quantificações no PPRA, é uma multa de grau máximo. Então, esse é o passivo trabalhista. Resumindo a resposta, então, é de que você pode sim, se passou do prazo, você pode ir lá fazer essas codificações e colocar em um documento. Agora, se o auditor fiscal do trabalho te visitar antes disso, o passivo trabalhista está caracterizado e a empresa poderá ser autuada, multada. Tá? Então, você pode fazer, você deve fazer, mesmo que já tenha passado da época. Pelo menos você regularizou o PPRA. E o auditor fiscal chegando, verificando que você demorou um mês, demorou 2 meses, mas você realizou aquilo que foi programado, então a empresa, com certeza, por uma questão de bom senso, não será autuada. Tá certo? Ok, valeu. Vamos lá, até a próxima pergunta e resposta. Um abraço a todos, tchau.